Será que um estúdio independente consegue competir com uma das maiores franquias de terror da história? E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Sam e bem-vindo ao canal Sanidade. É isso aí, galera. Hoje eu vou fazer uma comparação que pode parecer até um pouco injusta, mas hoje ela faz mais sentido do que nunca. De um lado temos Resident Evil Código Verônica, um dos remakes que pode se considerar um dos mais aguardados agora. É um dos mais aguardados, Resident Evil Código Verônica. E do outro temos Halo, um jogo que apareceu do nada no YouTube, foi ganhando força, foi ganhando fama e tá aí. Mais ou menos uma trajetória aí de 5 anos que esse jogo já tem, que a galera já tá esperando, que já tava de olho nele. E hoje eu não quero dizer qual é o melhor jogo, dizer que o outro é pior. Eu apenas quero saber qual deles tem mais potencial. Mas antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Resident Evil Código Verônica ainda não apresentou gameplay, mas todas as informações que eu vou usar aqui são baseados no histórico oficial da Capcom e baseado também em todos os remakes que já foram lançados. Já Halo apresentou mais gameplay, apresentou mais trailers, então vai dar pra gente analisar mais coisas. Como a gente sabe, Resident Evil Code Verônica é o queridinho de muita gente aí, né? Porque o Resident Evil Code Verônica, muito das pessoas que jogam Resident Evil começou pelo 2, começou pelo 4, como eu. Conheci o Resident Evil, a franquia de Resident Evil pelo 4. Foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, foi o 4. E é um dos mais famosos. Mas o Resident Evil Code Verônica é um que marcou a franquia. Quem jogou sabe que foi um daqueles que marcaram a franquia. Então, por isso que ele está sendo um dos mais aguardados. É um dos remakes mais aguardados de Resident Evil, é ele. E se a Capcom repetir o que eles fizeram com os outros remakes, já pode se esperar que vai ser um remake de alta qualidade e com aquela imersão que todo mundo gosta em Resident Evil. Mas aqui já entra um jogo totalmente diferente. Quando eu vi o trailer desse jogo lá em 2021 pela primeira vez, eu já fiquei curioso. Eu vi o trailer assim, eu ficava pensando, oxe, isso aqui é um jogo mesmo ou é só uma cinemática? Será que isso aqui é jogável mesmo? Apesar de estar mal feito ali, mas já mostrava algo diferente. Acho que muita gente que viu aquele trailer pela primeira vez em 2021 ficou se perguntando se era um jogo mesmo. Aí com o tempo foi começando a aparecer mais, foi ganhando mais força, apareceu para você colocar na lista de desejos na Steam. Eu digo, olha, é um jogo mesmo. Aí eu comecei a acompanhar, desde 2021 que eu acompanho esse jogo aqui. Todo trailer, toda notícia que sai eu já tô lendo, já, ligeiro. E agora vem uma parte interessante. Esses dois jogos, eles querem assustar. Mas só que eles fazem isso de maneiras diferentes. Como a gente pode ver Resident Evil, a Capcom sabe fazer survival horrors. Então você já pode esperar uma gameplay muito imersiva, corredores, escuro, daquele jeito que a Capcom sabe fazer, que todo mundo gosta. Já Halo, ele tenta assustar de uma maneira diferente. Halo vai mais para inovação, criaturas mais estranhas, peso corporal, desmembramento, desequilíbrio das criaturas quando levam impacto. As criaturas podem pegar objetos do cenário e jogar em você. Eles conseguem interagir com o cenário. Então isso mistura, torna a imersão do jogo totalmente diferente de todos os jogos que você já jogou. Poucos jogos conseguem fazer isso. Pode prometer, mas não consegue fazer. Então por isso que Halo passa tanto essa sensação de curiosidade. Eu quero saber como é que esse jogo vai rodar. Eu quero jogar ele. Ver se é tudo mesmo isso que eles estão falando e prometendo, né? Então é por esse motivo que ele chama tanta atenção e tanta curiosidade, porque eles estão fazendo uma coisa que poucos fazem. E é como eu disse, Resident Evil, ele transmite confiança. Todo mundo já sabe que o jogo vai ser bom, se baseando nos remakes que já foram lançados.
Mas só que Hilo, ele transmite curiosidade. Dizer assim, um jogo independente, mas parece um AAA. Com muita imersão, com física que em jogos AAA não tem. Então é por isso que ele transmite essa curiosidade de você querer jogar ele. Mas se fosse para me escolher hoje, seria Resident Evil Code Veronica. Todo mundo já sabe que a Capcom sabe fazer um jogo bem feito. Então não tem como se decepcionar com o que a Capcom fizer. E logo com o Code Veronica eles não vão errar no Code Veronica. Então pode esperar um jogo muito bom e imersivo, que vai agradar, se não todo o público, 90 ou todo o público do Resident Evil. Então posso dizer que a Capcom pode esperar um jogo mais consistente e imersivo. Mas apesar de a Capcom já ter sua fama e a gente saber que o jogo vai ser bom, mesmo sem ter saído gameplay ou mais cutscenes ou trailers, Hilo ainda desperta essa curiosidade em mim ainda de jogar aquele jogo. Eu quero saber como é que vai ser jogar aquele jogo. Eu quero explorar esse jogo, ver todas as possibilidades que eles vão conseguir colocar nesse jogo com aquela física, porque ainda eu fico me perguntando como é que eles vão conseguir fazer aquilo rodar, com aquela física, com aquele realismo, aquela brutalidade que tem naquele jogo, porque é muito difícil ver aquele tipo de qualidade em jogos AAA, e um estúdio independente conseguir prometer aquilo e conseguir entregar. Se eles conseguirem entregar isso ali, pode ser uma revolução nos jogos Survival Horror, porque eles estão indo por um caminho que empresas grandes não se arriscam ir, porque eles têm medo de dar errado. O bom de estúdios independentes é que eles não têm medo de arriscar, eles não têm medo de inovar. E às vezes é isso que faz eles crescerem de uma hora para outra, assim, explodirem. E talvez em 2027, se esses dois jogos lançarem mesmo, pode ser um ano marcante, né, por Survival Horror. Dois jogos que estão tentando subir o nível do Survival Horror de maneiras diferentes, que é um apostando na experiência, que a Capcom já é muito experiente nesse ramo. Então a tendência é sempre eles fazerem um jogo melhor ainda do que o que eles lançaram. Então já pode se esperar que o jogo vai ser melhor ainda do que Resident Evil Requiem. Então, e já do outro lado a gente já tem Hilo, que aposta em inovação. O Team Cloud, Time Cloud, Time Cloud, é um desses nomes. Estão puxando por um caminho totalmente diferente, que os Survival Wars costumam sempre não costumam seguir esse caminho, eles vão mais pelo lado da confiança. Então o Time Cloud tá puxando mais pro lado da inovação, e isso chama muita atenção. Já no tempo de hoje, que inovação que os jogos não costumam seguir esse caminho da inovação, eles tentam sempre se manter naquilo que é mais seguro, que já tá dando certo, não tentam inovar tanto, que várias empresas têm medo de perder dinheiro, né, em inovação. Eles podem querer inovar, mas só que o medo de dar errado faz com que eles recuem e não tentem inovar de outras maneiras. Então, o bom desses estúdios independentes é que eles têm essa ousadia, né, de inovar, não tem medo de tentar algo diferente. Então vai ser muito interessante se esses dois jogos forem lançados em 2027. Mas aí, eu quero saber de vocês, qual desses dois jogos despertam mais a sua curiosidade? Qual desses dois jogos você quer mais jogar? Resident Evil Code Veronica Remake ou Hilo? Coloca aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários aí e responder, galera. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta. E fui.